Oi, gente, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pro quê? Pro react da segunda temporada de Heartstopper. Eu tô muito animado pra essa temporada, eu quase não dormi essa noite pensando assim, como vai ser essa temporada? Quantas vezes eu vou chorar? Tá, Léo, mas você não tem quase 30 anos? Você vai ficar chorando aí, sofrendo por série de paixão adolescente? Sim. Assim como eu fiz com a primeira temporada, que tem vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, por favor, assista. Foi por esse motivo que eu acabei escolhendo fazer o react dessa segunda temporada. Apesar da minha vida tá uma bagunça, cheia de trabalho, eu precisando desmarcar coisa, deixar tudo pra parte da tarde pra poder gravar esse vídeo. Inclusive agora é 8h30 da manhã de quinta-feira. Muito obrigado, Netflix, por liberar a série em plena quinta-feira, nem pra liberar na sexta. Eu tenho muitas expectativas pra essa segunda, principalmente porque ela adapta o volume 3, que é a viagem para Paris, e também alguns elementos do volume 4. E assim, o volume 4, ele é o meu favorito, porque ele toca em assuntos muito mais densos e complexos do que os outros volumes. Então eu quero ver como é que eles vão adaptar isso. Eu vou assistindo aos episódios, não vou colocar muito frame porque não quero dar spoiler. E outra coisa, eu não vou passar cena por cena, não vou fazer aquela coisa de comparar com os quadrinhos, porque eu não sou tão minucioso assim. Eu amo os dois e lido com os dois. Enfim, agora eu vou dar play aqui no primeiro episódio e conforme eu for assistindo, as coisas forem acontecendo, a gente conversa. Terminei obviamente, o primeiro episódio. E é muito bizarro como, tipo, a série não precisa fazer absolutamente nada que eu vou estar chorando. Pensamento sobre esse primeiro episódio. Eu achei um bom primeiro episódio pro início de uma temporada, de uma segunda temporada. A gente tem um pouco mais da aproximação, né, do grupo se firmando ainda mais como amigos. A gente já vê ali a primeira aparição do Professor Farouk também, que é um personagem muito importante dentro dos quadrinhos de Heartstopper. A gente tem a conversa do Nick com a Imogen também. A Imogen, que é uma personagem feita pra série em específico. Eu achei que foi muito importante e bonito a forma como tudo isso aconteceu. A gente tem a aproximação da Elle e do Tal também, mas o que eu acho que foi ainda mais interessante nesse primeiro episódio é o Isaac, que pra quem não sabe, ele também é um personagem novo, né? Ele não existe necessariamente nos quadrinhos, ele foi moldado pra série por conta de outro personagem da Alice Oseman que tá pra ganhar uma adaptação, mas ainda meio que incerto, então eles preferiram não mexer com outro personagem, porque esse personagem tá com outra produtora, com outro streaming. O Isaac, ele já ganhando destaque nesse primeiro episódio, onde tá todo mundo reunido ali na sala, todo mundo com casais formados, e isso tudo já leva ao foco que o Isaac vai ter nessa segunda temporada. Então eu acho que é importante já afirmar isso no primeiro episódio pra mostrar como ele se sente de fato. Muitas das coisas de Heartstopper que vem dos quadrinhos, você não ter diálogo às vezes nos quadrinhos, você ter só a imagem deles, só a aproximação deles, isso já mexe com a gente. Eu me identifiquei muito com essa questão de contar pros amigos esse medo que o Nick tava sentindo em relação a Imogen, e depois o Charlie também contando pros pais sobre o Nick ser o namorado dele. Então, assim, é isso. Agora eu vou pro segundo episódio, porque eu tenho certeza que eu já vou chorar de novo. Só pelo título do segundo episódio, que é a família, já dá pra perceber todas as camadas que a gente vai ter, e eu fiquei muito feliz com esse episódio, porque por mais que muitas vezes a gente tenha as nossas amizades de longa duração e a gente ache que aquela coisa de a grama do vizinho é muito mais verde do que a nossa, a gente sabe que famílias são totalmente diferentes, lidam com as coisas de jeitos diferentes, e eu fiquei muito mexido com algumas cenas, e o que já tá dando
dando pra ver nessa segunda temporada é como os personagens secundários estão ganhando espaço. O ponto onde a Elle vai pra conhecer a escola de artes, enfim, que ela vai estudar, e ela vê mais garotas trans, acaba sendo uma base de apoio pra ela poder enxergar e ver pessoas assim como ela. E a participação do irmão do Nick, o David, nos quadrinhos também é algo que incomoda muito, porque ele é simplesmente insuportável, mas eu gostei de como foi retratado nesse segundo episódio. A relação do Tal com a mãe também é muito maravilhoso, porque a gente não tem tanto o background do Tal, assim, né? Então, a forma como eles trabalharam a relação dele com a mãe também foi muito bonita. Enfim, foi um episódio que focou, então, mais nessas divisões e de como funciona o núcleo familiar de cada um dos personagens. A gente também viu, enfim, a mãe da Elle, e isso foi muito legal. Foi um episódio que eu não chorei tanto, mas teve uma coisa que me pegou demais, que é o momento onde a gente já começa a ver algumas nuances do Charlie em relação a ele dizer que tinha jantado na casa do Nick, quando na verdade ele não jantou. Então já acredito eu, um ponto que vai pegando agora do volume 4, onde a gente começa a perceber um pouquinho dos transtornos alimentares do Charlie. Eu tô achando esses pequenos pontos que a história tá trabalhando, que até o momento a gente só tem coisas que são colocadas na tela, mas não estão sendo trabalhadas ainda. Então acho que a história vai trabalhar conforme os episódios forem acontecendo. Tá sendo um começo, assim, pra mim, excelente, porque eu tô com aquela sensação de casa, sabe? De lá. Como é bom voltar pro lugar que a gente ama, que a gente conhece, que a gente se sente acolhido, e Heartstopper fez isso comigo na primeira temporada e tá fazendo agora na segunda. Episódio 3 finalizado. Uma das coisas que eu tô mais amando nesses episódios novos é o quanto o texto dessa série tá amadurecendo e o quanto ele tá tocando em pontos que, assim, são muito sensíveis, e eu acho que pra mim o maior destaque desse episódio foi o Nick tentando se assumir pros amigos do rugby dele, e ele recebendo o abraço do Charlie em relação a isso, respeitando o tempo dele. Quando a gente pensa em bissexualidade, que pra mim, tipo, mexeu demais, assim, sabe? A cena em que o Nick tá pensando em contar, e aí ele vê todo mundo, assim, que julga ele, falando frases do tipo: você tem que decidir se você é gay, se você é bi, você vai trair o meu irmão. Sabe, essas coisas que acabam banalizando de certa forma e diminuindo, inferiorizando as pessoas por serem bissexuais. Eu achei esse ponto do episódio, assim, simplesmente muito importante, porque são coisas que a gente precisa discutir, e eu tô, assim, me segurando muito pra gravar um pouquinho de cada ao fim dos episódios, mas ao mesmo tempo minha vontade é assistir diretão, assim, porque a série tá muito madura, sabe? Tipo, não é só mais uma série que tá focando no relacionamento de dois adolescentes que estão se apaixonando pela primeira vez, mas uma série que tá pegando tantas camadas, que trabalham a comunidade e trazem uma representatividade e uma discussão em cima disso, que eu tô tipo assim, uau. Esse episódio 4 foi muito legal, porque acabou focando em coisas muito intensas. A gente teve aí uns plots que foram desenvolvidos, algumas relações que foram desenvolvidas, principalmente do Ben e da Imogen, onde eles tiveram aquela briga toda, aquela cena, não sei o quê. Então foi muito interessante essa parte, mas ao mesmo tempo a gente teve muito de Elle e Tal também, que eu sou apaixonado, né? E o Nick e o Charlie conversando sobre coisas intensas, sobre coisas que tem um duplo sentido. Então eu tô achando que a série tá conseguindo explorar isso muito bem. Porém, nesse episódio a gente também teve um ponto chave pra mim, que foi, de novo, a série trabalhando ali nas nuances, a questão dos transtornos alimentares do Charlie, porque a gente vê eles no jantar, o Charlie não come, o Charlie não toma café da manhã. Então a série tá meio que preparando o terreno pro momento em que o Nick vai chegar e conversar com o Charlie sobre
sobre isso, que pra mim é um ponto de virada na relação deles. É um ponto-chave onde a gente vê que não é só uma questão de amor à primeira vista, de pessoas que estão se apaixonando, mas também de uma relação que ela vai se construindo com momentos bons, mas também com momentos ruins. E isso tá sendo muito importante pro desenvolvimento dos personagens. E assim, isso é muito legal de ver, porque a primeira temporada ela foca totalmente na gente conhecer esses personagens, na gente ser apresentado a eles, a personalidade de cada um. E quando esses personagens crescem, você vai percebendo que as coisas vão mudando, eles vão tendo opções diferentes, eles vão escolhendo coisas diferentes, e a relação de cada um vai ficando muito mais intensa, assim, eu diria, muito mais firme também. Tá sendo maravilhoso. Agora vou ter que fazer uma pausa pra dar um pulinho na feira, comprar coisas que eu preciso pra fazer almoço, etc. Mas depois eu vou continuar a partir do episódio 5. E uma coisa que eu tava me esquecendo de comentar é que nessa temporada a gente tem o professor Farouk, né? Que foi uma edição nova. E ele e o Nathan têm uma relação muito legal nos quadrinhos. E pra mim o mais maravilhoso tá sendo ver que não somente o Charlie e o Nick têm uma relação que tá sendo construída, mas o Nathan e o professor Farouk também estão se conhecendo, se aproximando. Então, assim, tem vários momentinhos durante o episódio que você percebe que veio tudo dos quadrinhos, sabe? É como eu falei na primeira temporada, parece que transpõe dos quadrinhos pra tela e os diálogos ficam muito bons, as interações ficam muito legais, mas também tem os detalhezinhos das roupas dos personagens. Teve um momento onde a Elle e o Tal estavam visitando as obras de arte, e aí a Elle acaba percebendo os sentimentos que ela tem pelo Tal, e todas essas firulinhas, né, tipo, essas coisinhas que vão aparecendo na tela, tanto as folhas quanto as faisquinhas, e no caso da Elle, acaba aparecendo borboletas para simbolizar essa transformação, essa descoberta dela mesma. Então, assim, é muito, muito lindo. E adendo aqui para James e o Isaac, que também estão se conhecendo, impecável até agora. Não teve um episódio que eu gostei menos. E é isso. Acabei o episódio 5 e, como eu estava prevendo nas entradas anteriores, aconteceu a conversa entre o Nick e o Charlie sobre o Charlie não comer direito, sobre como ele se sente em relação a isso, como ele controla ou não controla a vida dele. E a gente também teve o momento de Nick falando francês. Inclusive eu tenho o volume 3 aqui na estante, eu tô tipo olhando pra ele. E é muito engraçado como eu falei que eles estavam usando exatamente tudo. E aí você olha pra capa do volume 3 e eles estão exatamente com a mesma roupa, com as mesmas mochilas. Eu acho que só muda a mochila do Nick, que na capa é meio preta, se eu não tô meio ruim de visão, e na série ficou um verdinho mais escuro. Mas assim, tudo tá exatamente igual. Mas é isso. Tô nervoso? Tô também, porque conforme vai se aproximando ali do final da temporada, desses últimos episódios, tem coisas importantes que vão acontecer e eu tô animado pra ver como eles vão trabalhar essas coisas todas. Tô sorrindo o tempo inteiro, ao mesmo tempo que quero chorar, enfim. Terminei o episódio 6 e eu tava aqui pensando, na real, em como explicar todas as nuances desse episódio. Acho que foi, de longe, assim, um dos meus episódios favoritos dessa temporada até aqui, porque ele explora a romanticidade e a sexualidade do Isaac. Ele traz pra gente algumas feridas que a Darcy tem e a Tara ainda não entende. Tem também a cena do professor Farouk e do AJ. Eu sempre erro o sobrenome do Nathan, mas enfim. A gente teve o Nick e o Charlie tendo mais momentos juntos. Passei raiva com o Ben, porque é impossível não passar raiva com esse garoto. Tá ficando cada vez mais difícil pra mim não me iludir com a vida assistindo essa série. A história desses personagens cria uma conexão com a gente e, sei lá, cara, não é uma história só pra adolescentes, mas é uma história que fala que é sempre tempo de você tentar se você quer,
A gente tem as relações de amizades ali que acabaram virando um relacionamento. Eu acho bonitinho como eles têm essa... É uma questão mais cultural, né? De tipo assim, deu o primeiro beijo e gosta da pessoa, já começa a namorar, o que é completamente o oposto do que a gente faz aqui, né? Enfim, eu acho bonitinho como algumas coisas culturais são inseridas na série e como isso fica cada vez mais explícito nos personagens e conforme a gente vai assistindo. Mas agora faltam só 2. O próximo se chama Desculpas e Arrependimentos. Então vem algo aí, mas eu não tô preparado. Eu não esperava que o episódio 7 fosse ser tão pesado como ele foi. Nem sei exatamente como falar, mas desde o Isaac se reconhecendo como aromântico, bissexual, a pintura da Elle, o jantar na casa do Nick, a relação dele com o pai e o irmão, ele contando tudo. Nossa, mas acho que o que mais me quebrou assim por dentro foi o final do episódio 7. Eu acho que essa história da Darcy, assim, ela é muito a realidade de muita gente e, de certa maneira, foi a minha realidade também. Ver isso tudo numa série é tão pesado quanto viver. É por isso que eu acho que, tipo, eu falo tanto sobre essa série e é muito importante pra mim ver as pessoas assistindo e falando sobre ela. Mas essa cena final, assim, tipo, bateu fundo demais. Eu confesso que eu não tava esperando isso. Eu não queria gravar esse take aqui, mas eu acho que já era esperado que eu ia terminar essa temporada da mesma forma que eu terminei a primeira. Totalmente choroso. Eu ainda tô tentando absorver tudo que eu senti assistindo a esses 8 episódios, mas eu acho que essa série não poderia ter ido pra outro lugar que não esse. Essa temporada aprofundou tanta coisa e deixou a série com um teor mais pesado, mais sério e tocando em assuntos tão fortes. Eu acho que esse episódio final, assim, pra mim foi um murro no estômago. Não só a relação da Tara e da Darcy, a relação da Darcy com a mãe também, mas acho que o que também me pegou demais foi o Charlie contando pro Nick sobre como foi passar por todo o bullying, o que ele fazia com ele mesmo. E, enfim, até no episódio anterior eu esqueci de comentar, mas no momento que o Nick acaba pesquisando sobre os distúrbios alimentares e etc. Mas agora eu acho que a série sai daquele momento onde ela é só um aconchego e começa a tratar assuntos mais sérios, como os quadrinhos fazem, né? O final do volume 3 e boa parte do volume 4, que essa segunda temporada pecou
é algo bem mais denso e muito mais difícil de você absorver. Essa série, ela é extremamente necessária, assim. Acho que eu vou acabar sendo repetitivo, mas da mesma forma que eu falei no final da primeira, eu repito agora, da importância que é a gente ter essa série, da importância que é a gente ter esses personagens, a gente poder se ver nesses personagens. O Léo de 13, 14 anos teria sido muito mais feliz se ele tivesse tido essa série, se ele pudesse ver que não tinha nada de errado com ele. Mas o Léo de hoje também sabe que tudo que o Léo do passado passou foi importante para ele ser quem ele é hoje. É muito bonito ver que as próximas gerações vão poder ter essa série, ter esse espaço, se ver ali, sentir que tá tudo bem ser você mesmo, tá tudo bem você ter as suas escolhas, você não precisa ter medo, você pode ser exatamente quem você é. E eu sempre fico muito incomodado às vezes como as pessoas falam sobre a série romantizar o amor e essas coisas, quando na verdade, para mim, Heartstopper não é só sobre uma história de dois garotos que se apaixonam, descobrem o amor um no outro. Acho que é uma série que vai muito além disso. E essa segunda temporada prova esse tipo de coisa, tanto pelas camadas de representatividade, pelas discussões que a gente tem com relação também à comunidade trans, à comunidade ACE, todas as letrinhas que compõem a comunidade queer. Eu acho que essa temporada conseguiu acertar em tantas partes, em tantos pontos e deu destaque para tantos personagens que a gente queria ver, que fica assim uma sensação de caramba, como ficar melhor uma coisa que já é realmente boa. Se eu não soubesse para onde ia a história agora, eu diria assim, nossa, vai ser um ponto só felicidade, mas a gente sabe que a próxima temporada ela tem a tendência de tocar em assuntos ainda mais fortes e ser uma temporada, acredito eu, assim como o volume 4 é para mim, um dos mais pesados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se eu consegui colocar em palavras tudo o que eu senti. Não tenho coisas a reclamar. Uma série que trabalha tantos pontos assim e consegue encontrar um Léo que às vezes eu escondo muito bem. É difícil conseguir pontuar erros, sabe? Claro que deve ter muitos. Toda série tem, até porque nada é perfeito. A gente ouve isso no final do episódio 8. Nada é perfeito. Mas para uma primeira assistida, para uma temporada que eu tava esperando há um ano, conseguiu acertar demais e eu saio com o coração quentinho, mas também com a cabeça, assim, cheia de coisas e pensamentos. O episódio 7, pra mim, como eu falei antes, é o meu favorito, mas ele também me despertou muitos gatilhos, assim, em situações pesadas do passado que aconteceram, mas eu estou me sentindo abraçado e acho que isso é o que importa, né? Enfim, antes que eu me prolongue demais, antes que fique tudo sem sentido, não esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês gostaram da temporada, o que vocês curtiram, o que vocês não curtiram. E eu espero que a próxima seja ainda melhor. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixem um joinha ali embaixo se curtiram o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e também me sigam nas redes sociais. E a gente se vê na próxima. Tchau!